E aí galera, vamos para a nossa aula de atividade, mais uma aula de Android Studio. E nessa aula a gente vai falar um pouco do filtro de intenções. Eu mostrei na última aula do Android Manifest que eu tenho o filtro de intenções aqui, o filtro de intents aqui com action category, né, para definir que o main activity ele é nossa janela principal, nossa atividade principal que vai aparecer. Durante as próximas aulas a gente vai trabalhar com outros filtros de intenções, é o que a gente chama de filtro de intenção implícito, tá? Então ele está declarado no Android Manifest. Você vai ver que tem outros filtros de intenções, então se a gente cria, por exemplo, um modo de compartilhamento de arquivos aqui dentro da nossa aplicação, eu posso declarar um filtro de intenção para compartilhamento de arquivos. E a gente se depara muito com isso quando a gente vai compartilhar uma foto, um vídeo hoje no Android, e aí aparecem opções de outros aplicativos, né? Qual aplicativo você quer compartilhar? Você quer compartilhar no Instagram, no Facebook? Então, essas aplicações, elas têm declaradas um filtro de intents implícito para que você possa compartilhar um vídeo, uma foto, compartilhar um arquivo através daquele aplicativo. Aqui a gente vai trabalhar hoje o intent explícito. Então a gente vai lá no main activity e através do main activity eu vou promover uma troca de janela para fazer essa demonstração, criação do intent e a chamada desse intent através aqui da atividade. Primeiro a gente vai criar uma nova janela, então eu vou aqui em Project, botão direito no app, New Activity, vamos criar um Empty Activity. Ele já vai carregar como main 2, vou deixar como janela 2 Activity, vou dar o finish. Tá aí, tá criada a nova atividade, janela 2 Activity. Você vê que é bem parecido com o que foi criado lá no main Activity. Ele deu aqui como aqui no build tudo verde aqui, tudo construído. E quando eu venho aqui do lado esquerdo, ele constrói uma nova atividade. E lá no Android Manifest, você vê que ele criou, no Android Manifest, ele criou mais uma Activity. Vê que ele abriu aqui a tag, Android Name, janela 2 Activity, fechou a tag aqui. Então eu tenho mais uma janela criada. Ok? A gente vai fazer a troca, a gente vai fazer a chamada da janela dessa janela main para essa janela 2 aqui. Então como é que a gente faz isso? Vou lá na classe main Activity. Primeiro a gente vai na janela do código XML e vou criar um botão. Então aqui, vou abrir linha aqui, depois do text view. Aí ele carrega o pacote de compatibilidade do botão, match parent, wrap content. Eu vou explicar match parent, que a gente fala quando a gente for falar de layout, vai ficar mais claro, mas ele tenta abrir o botão em relação às margens externas, aos objetos externos, né? Você vê que ele expande o botão ao máximo aqui, ele está criando o botão ao máximo. O wrap content faz o contrário, ele retrai o botão, a altura do botão, então aqui o width é a largura e o height é a altura do wrap. Se eu deixar match, o que ele fez, né? Ficou um botão gigante, tá vendo? Porque eu deixei o match à altura, ele vai olhar para as margens, para os objetos externos e vai fazer, declarar a altura do botão. Como eu estou usando constraint layout, eu preciso usar as marcações de constraint. Então, para eu não ter problema com isso, agora eu vou transformar a constraint layout aqui em linear layout. Agora, quando eu transformo no linear layout, eu preciso dizer qual é a orientação, né? Então, a orientação vertical, os objetos vão ficar empilhados um em cima do outro. E aí sim a gente vai poder ver, analisar, ó. O text, vou dar um zoom aqui, ó. Vocês vão ver, ó. O text ficou aqui em primeiro, que é o primeiro objeto, e o segundo objeto é o botão, ficou embaixo. Eu vou deixar o wrap content de novo, aí a gente vai ver aqui, ele vai empilhar os dois objetos, bonitinho agora. Então o wrap ele define a altura em relação à margem interna. Aqui eu preciso definir um ID para o botão, o ideal é que todos os objetos da janela têm um ID. Então aqui ID, já sugere aqui Android ID, eu dou Enter. Ele vai sugerir arroba mais ID, eu dou Enter. E aí eu só nomeio o botão. Botão principal, vou chamar. E um texto para o botão. Text, eu já sugere lá Android, text, dou Enter. E aí eu escrevo, trocar janela. Eu crio um botão simples, Ctrl S, salvei, volto para o main Activity. Aqui no main Activity, então, como a gente fez na última aula, eu crio um objeto botão no Java, vou chamar de botão principal, igual find view by id, eu escrevi find, ele já sugere do enter, r.id.botão principal, já sugere do enter nele. Então eu vinculo, então, novamente o vínculo, né? O find view by id vinculando o objeto da janela. Então eu cliquei nesse botão principal, dou Ctrl B, ele me leva lá para o botão que eu acabei de criar. Para o objeto da janela, volto lá na classe, com o objeto Java. No objeto Java, vou fazer botão principal, ponto, set on, click listener,
abre parênteses. E aqui dentro da passagem de parâmetro, dentro desse abre e fecha parênteses, para quem não sabe, o nome dele é passagem de parâmetro, eu vou escrever aqui, view on. E ele já vai sugerir lá, view.on click list. Eu dou enter e ele vai montar a estrutura do clique. O legal da ferramenta é que ela já monta, né, a estrutura pra gente. Então, mesmo assim ficou faltando aqui ponto e vírgula. Não montou completo. Aqui eu vou dizer para ele então, intent, que é um mensageiro, vou chamar ele de it, new. Entende? No construtor dele eu digo que eu vou sair com o azul, né? Alt Enter vai fazer a importação da classe. Aqui ele vai dizer assim, ó, get basic context, vou sair desse contexto que eu estou agora, da janela atual, e vou navegar para a janela 2activity.class. E vou dar aqui um start activity. Então, o que a gente está fazendo aqui? Estou declarando um objeto IT. Esse objeto IT, ele vai promover a troca de janela, da janela atual para a janela futura, que é a janela 2, que eu acabei de criar. E quando ele fizer um Start Activity, ele vai iniciar esse objeto. Esse objeto vai iniciar o ciclo de vida da janela 2. Na janela 2, vou dar Ctrl B aqui. Na janela 2, eu tenho Activity janela 2, que eu vou dar Ctrl B aqui também. E aqui no Activity janela 2, para a gente não se alongar muito, eu vou aqui na parte visual no design, então eu tenho a possibilidade, até agora eu usei o texto, eu vou usar o design aqui embaixo. Janela. No design da janela, eu tenho a palheta. Na palheta, eu tenho Image View. Então, eu vou arrastar a imagem para cá. Ele já vai abrir a janela de recursos. Ele está me perguntando aqui qual a imagem que eu quero usar. Então, eu vou dizer para ele aqui, ó, que no projeto eu tenho uma imagem chamada de Sellout, por enquanto. Eu não tenho outra imagem. Eu vou clicar nela e vou clicar no OK. Nas próximas aulas a gente vai fazer importação de imagem, isso. Como eu estou usando aqui um Constraint Layout, eu tenho liberdade total, eu posso colocar onde eu quiser o objeto, ele não é tão rígido como o Linear Layout que a gente acabou de ver na outra janela. Então eu vou abrir aqui, vou expandir, eu clico aqui nos pontos aqui, ó, seguro e arrasto. Tenho aqui uma varinha mágica, chama Infer Constraints. Então na aula de Constraint Layout eu vou explicar melhor. Essa varinha ele faz aqui os vínculos rígidos, né? Ele faz o que eu chamo de ancoragem, ele ancora o objeto no local que eu defini. Então, se eu quero deixar o objeto aqui, nesse lugar aqui, ó, eu deixo aqui, clico na varinha e ele cria aqui umas ligações, tá vendo? São as constraints do objeto. Então, quando a gente falar no modo texto, é que ele criou lá, ó, tag image view, o ID já definiu um ID chamado image view, já definiu aqui layout width, deixou 0dp, né, que ele já definiu automaticamente. Altura, aí as constraints aqui estão definindo a largura, tal. SRC Compat aqui define qual é o ícone, que é a imagem que vai aparecer aqui. A gente vai fazer a troca disso aqui nas próximas aulas. Então a intenção é trocar de janela. Quando eu clicar no botão da primeira janela, ele vai para a segunda. Aqui eu vou rodar aqui então, ó, vou escolher o emulador que a gente criou nas aulas anteriores. Vem aqui no redondinho Run App, Ready Bid Running, que a gente aguarda agora a aplicação que estava assim por enquanto, né? Atividades com texto. Agora vai aparecer um botão para que a gente possa trocar de janela. Tá aí a aplicação. Com o texto agora não estava centralizado antes, agora como eu mudei o layout para Linear Layout, ele empilhou os objetos, né? Então o primeiro objeto do texto está empilhado, o segundo é o botão. Quando eu clico na troca de janela, ele vai para a segunda janela. Eu volto aqui. Observa também que aquele label que a gente colocou lá no Android Manifest, a gente definiu um label, né? Eu posso definir um label aqui de novo. Clico aqui no texto, Alt Enter, Extract String Resource, Label, janela 2. Ok. Para não ficar o texto explícito, para permitir a tradução. Então quando eu rodar de novo, agora eu posso rodar novamente. Tá aí a aplicação. Troquei de janela principal, cliquei no botão, segunda janela, ok? Então essa aula de hoje, lembrando que se vocês quiserem mais detalhes sobre atividades, podem vir aqui, ó, developers.android.com. Tem aqui filtro de intents, sobre atividades, ciclo de vida, strict mode que a gente vai falar também. Então toda referência a gente busca aqui, a gente não entendeu, aí você pode partir buscar outros caminhos, né? Mas eu sempre indico você primeiro, se quiser fazer, vir aqui no Android. Essa é a aula de hoje, até a próxima aula aí, pra gente fechar o conteúdo de atividade e falar sobre o ciclo de vida.